não. Mas, enfim, essas três Verde, cores formam... Verde e quê? laranja. Verde e vermelho formam laranja, né? Aí o laranja e o verde formam amarelo. Hum. Então, mas assim, também tem a ver com a proporção. Então, se você colocar, tipo, mais vermelho, um pouco de verde, forma uma cor. Se você colocar mais verde e menos vermelho, forma outra. Vai assim também. Então, os cones responsáveis por enxergar colorido e os bastonetes preto e branco. Aí tem uma curiosidade para vocês, para eu falar para vocês. Você já ouviu falar de daltonismo, né? Já. O daltonismo é quando a pessoa não enxerga direito o verde e o vermelho. Ele não sabe identificar quando uma coisa é vermelha e quando uma coisa é verde. E isso acontece, vocês vão ver depois, quando você for estudar genética, que tem os cromossomos sexuais. Que na mulher a gente tem o cromossomo X, X, e no homem, o cromossomo dos homens são X, Y. Aí o que acontece? Esses bastonetes vermelho e verde, o gene dele, para formar ele, tá no X. Então, o homem, se ele herdar esse gene defeituoso, que só tem para o vermelho ou para o verde, ele vai ser daltônico. Já a mulher, como ela tem duas cópias de X, é mais raro para ela ter essa doença, ter o daltonismo. Porque como ela tem duas cópias de X, se um tiver defeituoso, o outro pode cobrir e fazer, no caso, essa célula aqui com a cor que está faltando nesse outro. Já os homens não, por isso que é mais predominante o daltonismo nos homens do que nas mulheres. Acho que eu tinha outra coisa para falar aqui, mas enfim, eu esqueci. Eu lembrei. Uma coisa também que eu não sabia, que eu descobri, é que quando a gente quer enxergar de noite, né, quando tem pouca luz, a gente quer olhar para as estrelas, assim, e a gente não consegue focar bem ela. Aí eles falam que por causa da pouca incidência de luz, é melhor a gente olhar para o lado da estrela que a gente quer ver. Então, no caso, se a estrela está aqui, vou fazer uma estrela daquelas de escola. Então, a gente está olhando para o céu, tem essa estrela, a gente quer olhar ela. Os bastonetes, deixa eu ver se eu consigo explicar. Essa partinha aqui azul é a fóvea, essa parte aqui. Nessa parte, ela tem um concentrado maior de cones do que de bastonetes. Então, quando a gente vê assim durante o dia, vai bater, geralmente a luz vai bater direto lá. Então a gente consegue enxergar com perfeição essas cores, o mundo colorido, vamos dizer assim. Só que quando é de noite, por essa região aqui tem mais cone, e de noite a gente não enxerga bem as cores, né? Enxerga melhor em preto e branco. E se a gente quiser olhar diretamente para a estrela, a gente não vai ver ela bem definida. Mas se a gente olhar para um ponto ao lado dela, a gente vai conseguir enxergar melhor a estrela, porque a luz dela vai bater mais para o lado. E aí é onde tem mais quantidade de bastanete, a gente vai enxergar melhor elas. Achei interessante, depois eu vou testar isso, para ver se é verdade. Se eu quiser olhar para uma estrela, eu vou olhar para o lado dela. As estrelas ficam trocando de cor. Eu já vi o porquê disso, mas eu agora não lembro bem. Então depois eu vou pesquisar para ver por que isso acontece. Aí eu falo na próxima aula. Ela fica brilhante, fica parecendo estar azul, tem hora que fica parecendo estar vermelha, né? Já vi isso também. Então, gente, essas células aqui que eu falei para vocês, tá tudo cheio de coisa aqui, né? Deixa eu apagar, tirar essas coisas. Essas células aqui, responsáveis que tem pigmento e que absorvem a luz, elas enviam esse sinal nervoso para as células do sistema nervoso, que estão aqui. E essas células aqui do sistema nervoso, elas vão ser direcionadas aqui, ó, para o nervo óptico. Então, a retina que está aqui todinha, ó, está cheia dessas células. Aí, essas células do sistema nervoso fazem a transmissão desse sinal, através do nervo óptico, lá para o cérebro. Aí, tem uma coisa aqui interessante, que eu vou falar aqui, tentar ver se eu consigo falar rapidinho. Isso aqui é o objeto na nossa frente, que a gente está olhando. Está dividido esse objeto aqui em dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Então, esse aqui é o lado direito e esse aqui é o lado esquerdo, né? A luz, no nosso olho direito, a gente enxerga tanto o objeto, a gente enxerga tanto o campo visual do lado direito, quanto também do lado esquerdo. A mesma coisa acontece com o olho esquerdo. Só que tem uma coisa que acontece, quando o nervo óptico ele vem para cá,
ele faz uma cruzada do sinal e apenas a visão responsável do campo direito vai para o lado esquerdo e o do campo esquerdo vai para o lado direito. Então, não sei se vocês estão vendo, mas a visão a visão do campo esquerdo está em cinza e a visão do campo direito está em rosa. Nessa primeira parte aqui, ó, quando o nervo óptico sai do olho, ele está levando o campo visual dos dois lados, né, do lado esquerdo e do lado direito. Só que quando chega aqui, no quiasma óptico, ele inverte, e aí para o lado do cérebro esquerdo, só vai o sinal do lado direito da visão, e do lado direito só vai o do lado esquerdo. E isso acontece muito no nosso cérebro. Não sei se vocês já ouviram falar também, que às vezes quando a pessoa tem um AVC do lado direito do cérebro, às vezes ela perde o movimento do lado esquerdo. É justamente porque tem essa troca no nosso cérebro. Vocês já ouviram falar disso? Pronto. Eu acho bem interessante isso. Então, a maioria das funções do lado direito do corpo está no lado esquerdo do cérebro, e a função do lado direito do cérebro é responsável pelas funções do lado esquerdo do corpo. Também. E aí a gente está encerrando aqui a aula. Vocês querem que eu repita alguma coisa antes de vir para as perguntas? Alguma coisa que não ficou clara? Pois vamos lá. Primeira pergunta: como é que o som é transmitido? Através de vibrações, Muito bem. Por frequência, ondas. Hertz, Muito por bem, por ondas. ondas. E essas ondas, elas vão fazer o material vibrar, né? Porque elas precisam de um material para se propagar. E aí já estamos respondendo um pouco da parte dessa segunda pergunta. É possível escutar no vácuo? Não é possível escutar no vácuo, justamente porque essa onda sonora, ela precisa do meio para se propagar. E no vácuo não tem matéria nenhuma, então ela não tem como se propagar no vácuo. Então, toda vez agora que vocês vão ver aqueles filmes de ficção científica, que tem nave espacial e tal, explosão no espaço, não dá para escutar. Por isso que eles usam até também uns transmissores no ouvido, né? Os astronautas, eles usam uns transmissores no ouvido, até porque também eles estão com a roupa espacial, não tem nem como falar um com o outro, se não for por através desse transmissor. Terceira pergunta. É possível se comunicar sem escutar? Muito bem. Sim, só com a falha com a visão. Isso, era uma pegadinha, todo mundo acertou. Porque a gente tem, por exemplo, também se comunicar por gestos e também tem a língua de sinais, né? Que as pessoas que são surdas, elas conseguem se comunicar através dos sinais. Aí, qual a parte do olho que é responsável por captar os estímulos luminosos? Se vocês se lembram, a palavrinha. Esqueci também. Acertou. Vitória Faustina acertou. É a retina. Então, ela fica no fundo do olho, né? Tá aqui o olho, tá aqui a íris, que é a parte colorida. A retina, ela fica cobrindo essa parte todinha aqui do olho, a parte interna. Só que tem uma parte do olho, gente, onde o nervo óptico se concentra, que é aqui, que a gente tem uma zona cega. Depois eu vou procurar um experimento e vou passar para vocês. Que tem um experimento que faz, é que eu não lembro direito agora como é que a gente vai fazer ele. Mas se a gente fizer, é o ponto cego da gente. A gente não consegue ver. A gente coloca alguma coisa na frente aqui, e por ser o ponto cego, a gente não enxerga ele. Eu vou procurar e depois eu mando para vocês. É na No nuca, é grupo. na nuca. A nuca também é um ponto cego, né? A parte de trás da nossa. Nas costas a gente não tem olho. Gostei da resposta. Qual parte do olho é responsável por captar os estímulos luminosos retina? Então, acertou. Se alguém está em um ambiente com ausência total de luz, ela consegue enxergar? Não consegue, gente. Se não tem luz nenhuma. Para a gente enxergar, a gente precisa, por exemplo, a luz do sol, né? Vou fazer aqui o sol. Tchau.
Para a gente enxergar alguma coisa, vou colocar aqui uma florzinha. Para a gente enxergar alguma coisa, e aqui o olho. A gente precisa da luz, aí essa luz incide sobre o objeto, e o objeto reflete a luz e a gente consegue enxergar. É assim que a gente vê. Então, se não tem luz, se não tem fonte luminosa, a gente não consegue ver. Então, agora... Aí tem uma coisa interessante também, não sei se esse joguinho que joga, tipo Call of Duty, essas coisas assim, tem um negócio que é bomba luminosa, né? Bomba de luz. Na bomba de luz, acontece tipo uma explosãozinha, que é só que forma muita luz, dispersa muita luz para o ambiente, e aí essa luz entra no nosso olho, só que o olho fica muito estimulado. E Você depois que ele é fica muito cego. estimulado, você fica cego por um período de tempo. E aí demora para a gente conseguir fazer alguma coisa. E no jogo, quando você joga um bombo de luz, é para deixar o oponente perturbado, sem conseguir enxergar, e você conseguir, no caso, no jogo, né, matar. Na vida real não pode. Mas isso acontece na vida real também com a gente. Se a gente, por exemplo, estiver fora de casa e estiver muito claro e a gente for para dentro de uma vez. Então, assim que a gente entra dentro de casa, a gente fica enxergando tudo muito escuro. É justamente por causa disso também. É um efeito parecido. Só que, claro que não a mesma intensidade de uma bomba luminosa. Aí, qual parte do olho é responsável pela variação na cor dos olhos? Quando a gente vê olhos castanhos, verdes e azuis, por exemplo. Nós já colocaram aqui, íris. Muito bem. Aí aqui outra pergunta. Alguém cuja estrutura dos ouvidos está perfeita, mas tem uma lesão cerebral na parte do cérebro responsável pela audição. Ela consegue ouvir ou não? Acertaram. Não Não. consegue ouvir. Porque tudo que a gente viu ali, a gente só consegue interpretar o som quando chega no cérebro. Então, se a parte do cérebro que interpreta o som está danificada, né? Então a gente não consegue perceber o som. Então foi isso, gente, a aula de hoje. Muito obrigada pela participação. Estou gostando de ver, vocês estão participando muito. E aí, se vocês quiserem, eu quero só saber depois se vocês estão gostando de ter aula junto. Mas obrigada, gente. Fiquei feliz que vocês gostaram. Vou jogar Free Fire. Então, depois coloca no grupo, gente, se vocês querem continuar essas aulas juntas, oitavo e nono, ou se vocês acham melhor separar. Viu? Junto. Pronto, é bom que vocês têm 2 aulas na semana. Aqui tem na sexta. Vou encerrar aqui a gravação.